Paz seja convosco, meus amados, que Deus abençoe sua vida. Sou a pastora Neide, da Equiopes Portal. Estou aqui para transmitir uma palavra de Deus ao teu coração nesse dia tão maravilhoso e que você possa deleitar o teu coração em ouvir com a sua alma, para que o Espírito de Deus possa ministrar profundamente dentro de você. Em Lucas 16, 19 e 31 está escrito: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouviram Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados, esse texto é uma parábola e Jesus ele usa parábolas para nos ensinar verdades da palavra de Deus. A maneira correta de interpretar as parábolas de Jesus é buscar o ensino fundamental que existe nelas, sem necessariamente atribuir um significado a cada detalhe da narrativa. O ensino principal nessa parábola trata-se daquilo que nós vamos descobrir após a morte física. Jesus ele está ensinando 2 coisas primordiais aqui. A primeira é que a morte física não é o fim da existência, pois a identidade humana é preservada. Abraão, Lázaro e o homem rico estão conscientes de quem são e da vida que viveram. Por isso nós temos que viver esta vida aqui muito consciente, muito mesmo centrados nos ensinamentos e nas nossas escolhas, porque a morte virá para todos nós. E eu pergunto, aonde passaremos a nossa eternidade? A segunda coisa aqui é a ressurreição. Não há espaço para a reencarnação. Quero citar Hebreus 9:27, que está escrito: Ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, que é exatamente o que essa parábola mostra em relação ao rico e ao Lázaro. Gênesis registra que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. O ser humano é um ser tripartido de corpo, de alma e de espírito. Quando morremos fisicamente, o corpo volta à terra. A alma dará conta a Deus e o espírito volta para Deus que o deu. No dia da ressurreição final, o corpo ele se unirá ao espírito e estarão juntos novamente. E a minha oração nesta manhã, para mim e para você, é que peçamos a Deus que nos ensine a viver consciente de que após a morte nós encontraremos conosco mesmo do lado de lá. Você já parou para pensar nisso? Que nós reencontraremos conosco mesmo, mas conosco mesmo como? Da forma em que nós decidimos viver aqui. Algumas pessoas em alguns funerais
que eu já presenciei. E aí você olha para a pessoa e sabe que a pessoa não foi uma pessoa correta aqui. Ela teve uma vida de luxúria, de prazer mesmo, e não se importou em servir a Deus. E ali naquele momento, alguém está fazendo uma reza, uma oração, para que Deus receba essa pessoa. Só que a Bíblia é clara: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que entregar a sua vida para Jesus e o confessar diante dos homens, a Bíblia fala assim que Jesus, ele vai confessar essa pessoa diante de Deus. Então, em outros momentos, nós presenciamos pessoas falando assim, por exemplo, no funeral. As pessoas falam assim: todos os caminhos levam a Deus. E aí acredita-se naquele momento, naquela reza, que aquela oração, que aquele clamor vai fazer com que Deus leve a alma dessa pessoa no lugar de descanso que nós sabemos que existe. Mas não é assim. Amados, o nosso tempo de colocar a nossa vida em Deus é enquanto nós estamos vivos, é enquanto nós temos consciência de escolha. Hoje é a sua escolha. Se você partisse hoje, se acabassem os seus dias hoje, aonde você estaria? Para onde você iria? Qual seria a sua eternidade? Eu finalizo esse áudio dizendo para você que há dois caminhos. Jesus disse em João 10,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Esse é o caminho da eternidade com Deus. Esse é o caminho onde Abraão estava com Lázaro. Mas existe também o caminho da eternidade sem Deus. É o caminho das trevas, da perdição, do inferno. É onde a Bíblia diz que Satanás e seus anjos serão lançados, mas vai para lá também todo homem e toda mulher que não quis saber de Deus. Medite nessas coisas, amém? Coloque a sua vida em Deus e deixa o Senhor, o dono deste mundo, o Criador dos céus e da terra, governar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Siga minhas redes sociais, Pastora Neide Cassimiro, no Twitter, no Face, no Instagram, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.